sobre a cabeça dela. Mas a música diz que ela quer fazer o quê? Dançar. Ela só quer dançar. Ela não está se importando com o que vai acontecer. Ela não está se importando aonde ela vai amanhecer. Ela não está se importando o que vem pela frente. A única coisa que ela está se importando é viver a vida pelo princípio de prazer. Só que a vida pelo princípio de prazer, ela tem um preço, ela tem uma durabilidade, e a durabilidade acontece quando você amadurece. Isso se alguns conseguirem chegar nesse estágio, porque podemos não amadurecer, podemos nos tornarmos pessoas adultas e nunca tomarmos consciência das nossas responsabilidades, ou seja, vamos viver a nossa vida inteira em cima do princípio do prazer. E para muitos esse despertar, ele acontece dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, dentro de um hospital terapêutico, porque ela tem um insight com ela mesma. Ela percebe que aquilo, como eu disse na semana passada, ela faz, ou ele faz, de alguma maneira o encontra novamente pelo caminho. Então não vamos pensar que vamos fazer e vamos sempre nos safar, porque nós não vamos. Um dia nós vamos dar conta. Um dia a nossa talvez consciência vai nos cobrar. Como eu disse uma vez, que quando eu estava diante de meu pai, eu estava me preparando para a morte do meu pai, eu até falei com a Regiane, né, e meu pai estava com câncer, e eu na época ministrava em alguns lugares, e eu dormia às vezes pensando no que eu ia dizer para o meu pai, na hora em que chegasse, que eu estivesse diante dele ali, diante do caixão. E a Regiane percebeu que quando chegou a hora, que a menina veio e pediu, deu só mais um tempinho, né, para ser transportado, aí foi março passado, eu não sabia o que dizer para o meu pai. Porque eu saí de casa com 28 anos de idade e nunca mais voltei. Quando voltei, já voltei casado, com família, constituído, já formado, num outro estágio em que meu pai não me viu, meu pai me viu louco. Então eu ficava pensando assim, quando chegar a hora do meu pai partir, qual é a imagem que eu quero deixar para ele? Qual é a imagem que eu quero que ele carregue de mim? Ou qual é a imagem que as pessoas que vão estar ao meu lado vão pensar de mim naquele momento, na hora de enterrar o meu pai? Porque ele foi uma pessoa que lutou por mim a vida inteira. Ele foi uma pessoa que gastou muito dinheiro comigo para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Ele foi uma pessoa que, quando não desistiu, me pôs para fora de casa para não me matar, só para vocês terem uma ideia. E aí eu tive que sair de casa e vir para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, indicado por um amigo, para poder tentar recomeçar a minha vida num determinado lugar, que é uma clínica parecida com essa aqui de vocês. E depois só fui voltar para casa e meu pai já estava com câncer. E aí chegou na hora de eu conversar com ele ali naquele momento, meu e dele, porque era um momento muito mais meu do que propriamente dele. Eu fiz um agradecimento. E eu fiz uma lembrança de uma página das Escrituras que diz que o pai também dá o direito do filho pródigo sair e fazer o que bem entender da vida. Ele reparte a herança que cabe para ele, mesmo fora do tempo, mas permite que ele vá fazer o que ele quiser, entendendo que a vida poderia ensiná-lo. E a vida o ensina. Ele sai, gasta tudo que tem, desperdiça aí as meretrizes, né? Vai cuidar de porcos porque há uma grande fome naquele lugar. E quando ele está, agora presta atenção,
quando ele está com desejo de comer as bolotas dos porcos, ele se lembra da casa do pai. Ele não come as bolotas dos porcos, ele não come a comida dos porcos, mas quando ele tem o desejo de comer, ele se lembra que os trabalhadores do pai dele eram muito melhor e mais bem remunerados do que ele e não passava a necessidade que ele, como filho, estava passando naquele momento. Só que tem uma coisa: de quem foi aquela escolha? O pai queria dar para ele a herança naquele momento que ele pediu? Não, o pai queria dar a herança para ele no dia que ele tivesse que dar. Mas o pai deu o livre-arbítrio dele escolher. E aí eu quero entrar nesse bate-papo com vocês.